Olá, alunos! Olá, alunas! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos dar continuidade com as reações orgânicas de oxirredução. Ou seja, reações orgânicas onde acontece ali a transferência aparente, ou seja, a mudança do NOx de alguns elementos das moléculas, ok? Bom, então vamos continuar então compreendendo como acontecem esses mecanismos e vamos trabalhar especificamente com algumas situações específicas entre alcenos e alcinos, ok? Bom, quando nós falamos, dos nossos elementos, dos nossos alimentos do dia a dia, é muito comum você nem precisar pensar na data de validade deles ou o tempo que eles vão ficar na prateleira. Se você vai comprar, por exemplo, um leite de caixinha, você simplesmente vai lá, pega o leite. É muito raro você ver pessoas preocupadas com a data de vencimento, se vai vencer em 2, 3 dias, porque existe ali um tempo prolongado graças a alguns elementos, algumas substâncias que são colocadas ali dentro justamente para garantir que o elemento dure mais, que o alimento dure mais. Então, quando nós falamos disso, nós estamos falando justamente dos antioxidantes, também muito famosos nos cosméticos, os cremes antioxidantes. Mas, afinal de contas, o que é ser um antioxidante ou simplesmente um agente oxidante? Bom, o antioxidante é aquele que evita a oxidação, certo? Então, ele vai oxidar no lugar daquela outra substância. Um exemplo muito comum que nós podemos fazer é o da maçã. Se você cortar a maçã no meio e pingar umas gotas de vitamina C de um lado da maçã e do outro não, e deixar ela exposta na atmosfera, a parte onde você não colocou a vitamina C vai escurecer, ou seja, vai sofrer a oxidação. Enquanto que a que tiver pingado com a vitamina C não vai sofrer. Por quê? Porque ele está agindo como um agente oxidante, ou seja, um agente que evita o processo de oxidação. Nós precisamos relembrar algumas características importantes lá do segundo ano, ou seja, lá quando trabalhamos eletroquímica, para compreender melhor essas reações. Então, o oxidante, ele é o agente oxidante. Ele é que provoca a oxidação em outro elemento. Então, na verdade, o agente oxidante, ele reduz, ok? Ele ganha elétrons. O redutor, o agente redutor, ou simplesmente redutor, é a substância que provoca a redução em outro elemento. Ou seja, ele é quem sofre oxidação. É ele quem doa os elétrons para esse próximo elemento. Um agente oxidante bastante conhecido é o famoso permanganato de potássio, ou agente Bayer. E ele, dependendo do meio onde ele está, ele pode realizar dois tipos de reação química, ou a oxidação branda ou a oxidação enérgica. Então, isso vai depender do composto e do meio aonde esse permanganato vai estar. Então, a oxidação branda, quando que ocorre? Ela ocorre quando o reagente, o permanganato de potássio, o KMnO4, está em meio básico, ou seja, existe um excesso de OH-, ok? E ele vai sofrer uma decomposição e nós vamos representar essa decomposição de forma simplificada. Então, todas essas reações que nós vamos trabalhar aqui na aula de hoje e provavelmente na próxima aula, nós não vamos trabalhar com todos os elementos expressos na equação. Nós vamos omitir alguns, nós vamos trabalhar de forma simplificada, porque são mecanismos mais complexos que não convém a vocês agora, nesse momento da escolaridade de vocês, trabalhar, ok? Então, o que que nós vamos ter aqui? O permanganato, se vocês já conhecem, é aquele pozinho roxo que você compra em farmácia, normalmente é usado aí para diluir em água. E ele forma uma solução violeta. Quando ele acontece, então, a oxidação, ele vai, então, perder essa cor e vai se transformar num precipitado castanho. Observe a carga que cada um desses manganeses vão ter.
O manganês na solução violeta, ele tem a carga mais 7, enquanto que no precipitado castanho, ele tem a carga mais 2, ou seja, ele ganhou 3 cargas negativas. Ele ganhou exatamente 3 elétrons. E qual é o resultado dessa reação? Eu tenho 3 oxigênios atômicos, ou seja, é exatamente esses 3 oxigênios que vão ser responsáveis pelas reações brandas ou as reações enérgicas. No caso da oxidação branda, eu tenho a liberação de 3 oxigênio atômico. Para que ocorra, a oxidação branda, tem que ser, no caso dos hidrocarbonetos, sempre com insaturação. Ou seja, tem que acontecer entre alcenos e alcinos. Precisa acontecer nas ligações duplas e ligações triplas, porque haverá, então, a quebra da ligação π. Bom, então aqui nós temos a oxidação branda de um dos alcenos. Então, na oxidação branda de alcenos, a presença de oxigênio atômico, a água e o agente oxidante, que no caso é o permanganato, em meio básico, provoca o rompimento das ligações duplas, formando então um glicol. O que é um glicol? É justamente essa hidroxila, o OH, um do ladinho do outro, ok? É um álcool, um diálcool, tá? Então, observe aqui, nós temos a dupla ligação entre os carbonos. De um lado, eu tenho CH3IH, do outro lado, eu tenho 2CH3. Reagindo com os oxigênios, que eu coloquei de amarelo, e a água. Então, o que vai acontecer? A dupla ligação vai se romper, vai entrar um oxigênio atômico e vai entrar um hidrogênio da água, formando um OH bem aqui em cima. Do lado dele, a dupla ligação não era entre esses 2 carbonos? Então, do lado dele agora, eu vou ter a mesma coisa, o outro oxigênio e o outro hidrogênio da água. Portanto, quando existe essa quebra, existe então a inserção de 2 OHs, um do lado do outro. Por isso que recebe o nome de ol vicinal, porque são vizinhos, ok? Bom, por questão de simplificação, não é costume escrever os compostos inorgânicos que participam dos reagentes. Nem os que são obtidos no produto. Então, nós simplesmente indicamos sobre a seta o sal inorgânico usado e qual é o meio. Então, observe, por exemplo, que aqui eu não coloquei todos os meus reagentes. A água, o permanganato, eu indiquei eles sobre a seta, ok? Essa é a forma simplificada. Bom, a oxidação branda de alcinos. Então, quando eu estou falando agora dos alcinos, eu tenho duas ligações π e uma ligação sigma, certo? Eu posso quebrar essas ligações e eu posso formar novas ligações. Então, aqui eu vou ter a quebra de 2 ligações e a formação de mais 2 novas ligações. Diferente dos alcenos, aqui nós vamos inserir apenas o oxigênio atômico, ok? Então, quando eu tenho uma oxidação branda de alcenos, eu tenho a inserção do oxigênio com o hidrogênio da água. Quando eu estou falando da oxidação branda de alcinos, eu tenho apenas a inserção do oxigênio. Então, o que eu vou formar aqui? Eu vou formar aqui cetonas, dicetonas, ou seja, são cetonas uma do lado da outra, esse C dupla O, ok? Ou aldeídos, dependendo aqui da minha cadeia principal, certo? Então, o que precisa ficar claro para vocês? Quando eu trabalho oxidação branda de alcenos, eu tenho, então, como produto, vamos voltar lá, o diálcool, ou seja, 2 grupos OH que estão sendo inseridos um do lado do outro nos carbonos onde tinha insaturação. Quando eu estou trabalhando com a oxidação branda de alcinos, eu tenho a quebra dessas 2 ligações aqui, deixando apenas uma, e formando 2 novas ligações em cada um dos carbonos com os oxigênios, ok? Bom, e a oxidação enérgica? Ocorre também com reagente, com permanganato de potássio, porém agora ele atua no meio ácido, no meio H3O+, ok?
e ele vai sofrer também uma decomposição. Então, a diferença é justamente a carga. Enquanto que na oxidação branda ele ganhava 3 elétrons, o manganês, dessa vez agora, ele vai ganhar 5 elétrons. Ele tinha o NOx Mn, né, mais 7, e agora ele vai ter o NOx mais 2, ok? Então, ele ganha mais elétrons. Observe que ele libera mais oxigênio atômico no final. O produto resultante da oxidação enérgica vai depender da localização da dupla ligação do alceno. Então, diferente da que nós vimos na branda, aqui a substância orgânica inicial vai contar muito, ou seja, vai depender dela para saber quais serão os produtos. E é aí que vocês têm que ficar espertos. Bom, então nesse caso aqui, quando nós temos então carbonos secundários. O que são carbonos secundários? Vocês lembram? Então, vamos relembrar aqui o que é um carbono secundário. Um carbono secundário é aquele carbono que está ligado a 2 outros carbonos. Então, observe que este carbono aqui está ligado sempre a outros 2, ok? Então, os 2 são carbonos o quê? Secundários. Então, carbonos secundários, o que ele vai ter como produto? Ácidos carboxílicos. Então, o que vai acontecer? Vai ter a quebra dessa ligação, a inserção de um oxigênio em cima, outro oxigênio embaixo com esse hidrogênio. Então, não acontece a saída do hidrogênio. O que vai acontecer é a entrada de 2 oxigênios, formando, então, o ácido carboxílico. A mesma coisa do outro lado. Esse hidrogênio aqui vai ter a inserção de um oxigênio, e este carbono, certo? Vai estar ligado agora fazendo uma dupla ligação com outro oxigênio, formando então o meu ácido carboxílico, ok? Então, isso é quando eu tenho carbonos secundários. Bom, e quando eu tenho agora carbonos terciários, como que acontece? Agora eu tenho carbonos terciários. Qual que é o produto que vai se formar? De novo, vai ter a quebra da ligação. Observe que esse carbono aqui, ele faz uma ligação com esse CH3 e outra ligação com esse CH3. Logo, a inserção do oxigênio vai se dar no carbono central. Então, aqui eu vou formar o quê? Uma cetona. Então, eu tenho aqui exatamente uma cetona. Do lado de cá, a mesma coisa. Então, eu vou ter a inserção de um oxigênio em um desses carbonos e um oxigênio no outro carbono, ok? E ainda se formos trabalhar carbonos secundários com carbonos terciários. Então, observe que aqui eu tenho um carbono secundário, ele está ligado aqui a 2 carbonos. Porém, esse outro carbono aqui, ó, ele está ligado a 3, então ele é um carbono terciário. O carbono secundário vai formar o ácido carboxílico, enquanto que o carbono terciário vai formar a minha cetona. Então, observe que para que eu consiga identificar quais são os meus produtos, eu preciso saber as regrinhas em relação a carbono secundário e terciário, e qual produto ele vai formar, ok? Bom, e se a ligação dupla estiver localizada na extremidade da cadeia carbônica, ou seja, em um carbono primário? Obtém-se o ácido carbônico. Então, quando eu estou trabalhando com um carbono primário, ou seja, ele só está ligado a apenas mais um carbono, quando eu fizer a inserção aqui dos oxigênios, eu vou ter essa molécula aqui. Então, eu vou ter C≪OH, OH. Isso é chamado de ácido carbônico. O ácido carbônico, ele não é uma substância muito estável. Ele é uma substância, na verdade, instável. E ele termina se degradando em água e oxigênio. Então, em água e gás carbônico. Então, o que vai acontecer aqui? Só para vocês perceberem. O oxigênio aqui, ele não tem esses pares de elétrons não ligantes. Ele vai capturar
o hidrogênio, formando a água. E eu vou ter, então, aqui a quebra dessa ligação e vai ter ainda o CO2. Então, essa substância toda aqui, ela consegue formar, se desfazer em água e CO2, ok? Bom, se essa parte de amarelo aqui vai formar, então, um ácido, todo o restante vai formar o quê? Ele vai formar um ácido carboxílico, ok? Então, eu vou ter aqui a formação, a inserção de um oxigênio e do outro oxigênio depois no hidrogênio, ok? Se aqui, no lugar desse hidrogênio, tivesse um CH3, aí sim nós teríamos a formação de uma cetona, ok? Bom, e quando se trata, então, dos alcinos, ou seja, tripla ligação. Quando se trata de um alcino, na oxidação enérgica de alcinos, a presença do oxigênio atômico, água e o agente oxidante em meio ácido, provoca o rompimento de uma das ligações triplas, formando, então, o ácido carboxílico. Então, aqui é bem tranquilo. Eu vou ter, então, o rompimento da ligação, eu vou ter a inserção, então, de um oxigênio na parte de cima e de um OH na parte de baixo. Aqui, um oxigênio na parte de cima, um OH na parte de baixo, ok? Por quê, Débora? Porque aqui não existe. Por que você não está desenhado os hidrogênios aqui coloridos? Porque como eu tenho uma tripla ligação entre carbonos, não existe um hidrogênio já na molécula. Esse hidrogênio está sendo capturado desse meio reacional, ou seja, da água e dos outros elementos aqui presentes. Então, ok. Para poder finalizar, vamos só rever aqui, então, alguns conceitos que vimos hoje. Primeiro, nós trabalhamos com a ideia do NOx. É justamente esse NOx que vai determinar se um elemento está sofrendo oxidação ou redução. Se eu observo que acontece uma oxidação, então eu tenho um agente redutor. Se acontece uma redução, eu tenho um agente oxidante. Beleza? Depois nós vimos que existem alguns tipos de reações que acontecem com o permanganato de potássio. Quais são elas? Nós temos as oxidações brandas e as oxidações enérgicas. As oxidações brandas, tanto de alcenos quanto alcinos, precisa de um meio básico, enquanto que as oxidações enérgicas precisam de um meio ácido. Na branda, eu tenho, então, os alcenos e os alcinos. Existe a quebra, a inserção, então, do oxigênio e do hidrogênio, ok? Então, nós temos a formação ou do ácido carboxílico ou de uma cetonas, certo? E ainda nós vamos trabalhar ainda também nos enérgicos que tem tanto os ácidos carboxílicos quanto as cetonas. E ainda nós temos os diálcaes, que é justamente aqueles que têm a formação do OH lá em cima, lembra? Prestem muita atenção nisso, porque existem atividades no PET onde você vai ter o inverso. Ao invés de vocês terem os reagentes, vocês terão os produtos, ou seja, as moléculas ligadas ao OH, e você tem que reestabelecer essas duplas, ok? É importante, principalmente na hora de nomear essas moléculas, tá? Então, estudem com calma, olhem direitinho cada um desses mecanismos, observe quando é cada um. Existe uma forma de decorar, Débora? Não, não existe. Realmente vocês precisam entender o processo. E o principal elemento que eu vejo que pode auxiliar vocês na hora do estudo é entender que uma reação branda eu tenho a liberação de menos átomos de oxigênio atômico, enquanto que na enérgica eu tenho uma liberação maior desses átomos. Na enérgica eu trabalho no meio ácido e na branda no meio básico, ok? No mais, eu quero agradecer a todos por essa aula, um grande abraço virtual e até mais!